E a minha convidada sim, é minha prima linda, Michele Bessa, Oi, gente, tudo né? bem? Michele formada pela UFMG. Se apresenta, por favor, Mi. Oi, boa noite, gente. Meu nome é Michele Bessa, sou prima da Renata. Eu me formei pela UFMG em 2010 e desde 2011, quer dizer, em 2011 eu comecei a trabalhar no serviço público e em 2012 eu me especializei em saúde da família. Uhum. Desde então eu trabalho no serviço público, já troquei de concursos, né? Fui fazendo vários, a gente vai trocando. Mas eu tô na carreira do serviço público, né? Sou servidora pública desde 2011. E, então, e esse nosso tema foi escolhido com muito carinho, né? A gente vem conversando já tem uns dias, né? Para a gente delimitar o que seria interessante, porque muita gente não imagina, né? Que às vezes bebês pequenos têm que ter um cuidado com a saúde bucal, né? Muita gente pensa que a gestante não pode também ter um cuidado especial. A gente vai conversar sobre isso, né? Primeira coisa que a gente queria, né, abordar, a saúde bucal do bebê desde o nascimento. Como assim? Mas se o bebê nasce sem dente, como que a gente faz esse controle da saúde bucal dele desde o nascimento? Explica isso pra gente, Nini. Bom, não, não vou dizer que seja um erro, mas de alguma maneira sim. A maioria das pessoas pensam que só se deve começar a fazer uma higienização dos dentes. Quer dizer, só se deve começar a higienizar a boca do bebê a partir do momento em que aparecem os primeiros dentes, né? Que isso Sim. pode variar de uns 4, 5, 6 meses até uns meses de idade, né? Uhum. Porém, na boca a gente não tem só dente. A gente tem língua, a gente tem bochecha, a gente tem gengiva. E o neném já nasce com todas essas coisas. Então, a higienização é importante para prevenir outras doenças, como, por exemplo, uma que é chamada de sapinho, mas é uma candidíase. Em adultos a gente chama de É candidíase, em bastante, bebês chamam de sapinho, mas é a mesma doença. e é Então, bastante comum, uma bem higienização, recorrente, né? sim, é muito comum em bebê. Então, é importante fazer uma higienização, mesmo antes dos primeiros dentes, se possível, após cada mamada. Como que é feita essa higienização? Pode ser feita com uma gazinha umedecida, com água mesmo, filtrada, ou com uma fraldinha que seja separada exclusivamente só para essa finalidade. Marca lá, fraldas de a boca, Uma né? babinha Para que não fala assim, misturar, por essa é para favor. boca. É. Essa lava separado, né? E aí existem pessoas que indicam, inclusive, que essa água filtrada seja misturada com carbonato. Não há necessidade preventiva, não. Como tratamento, sim, né? Em caso de candidíase, de fato, o carbonato é bom para tratamento. Mas como prevenção não há necessidade nenhuma. Fazendo uma boa Uhum. higienização, não tem essa necessidade. Então seria só E ainda essa tem um gazinha segundo ou fator. paninho com água, Sim, por passa na exemplo. língua, na bochecha, na gengiva. Só que essa higienização ela tem um segundo grande fator importante. Espero que tenha muitas gestantes aí. É muito importante que se faça isso desde que o bebê nasce. Por quê? Hum, Quando nasce o primeiro dentinho, é muito desconfortável para a criança. É sim. uma coisa nova, a gengiva coça, a criança já está mais irritada, não só pela gengiva, mas porque como ela leva tudo na boca, às vezes ela tem mais problemas gastrointestinais, então a criança acaba já estando mais irritada por uma série de motivos perto da erupção. Você começar a fazer a primeira vez a higienização, quando nasce o dentinho, que a criança já está tensa, isso é muito tenso para Não a é uma criança. boa ideia. Outra coisa é em relação a criança se acostumar com isso para não acordar com isso. A criança continua lá dormindo feliz, relaxada, enquanto você faz essa higienização, porque isso foi feito desde que ela... E assim, mas dá para fazer desde, sei lá, a primeira semana do nascimento, né? Você acabou Sim, de amamentar, vai lá e passa um paninho umedecido com água filtrada desde sempre.
Pode ser desde sempre a sempre. cada mamada, não precisa ser só antes de dormir à noite, sempre a cada mamada, não é Sim, verdade? não, a cada mamada. É claro que assim, uma vez ou outra, esqueceu, não tem problema, mas quanto mais vezes, melhor o condicionamento. Sim, porque ele vai começar a E achar aquilo prevenção das tudo doenças. Sim, absolutamente natural, normal. né? É, verdade. Em relação à prevenção de cárie, o aleitamento materno, ele é importante, né, para essa saúde oral? Faz diferença o que esse bebezinho está tomando, se é leite materno, se é outra coisa? Quando nascem os dentes, faz. É, muita diferença. É, que geralmente esse período de quando nascem os dentes costuma coincidir com o período em que já não se está mais no aleitamento exclusivo, né? Muitas Uhum. mães têm o aleitamento exclusivo até 6 meses de idade, de 6 meses até 2 anos já começa a introduzir outros alimentos além do aleitamento Sim. materno. Leites que não são o do peito, eles têm uma composição diferente, que vão ter não só os sintéticos, né? Tipo NAN Fórmula e outros artificial, né? É. suplementos, mas mesmo o leite de vaca. Ele tem uma composição diferente, que faz juntar mais placa e aumenta a chance de ter cárie. Uma outra coisa muito importante tem a ver com o uso de mamadeira e Hum. adoçar o que tem na mamadeira. Uma coisa muito, muito importante é que se entenda que a criança só conhece gosto do que a gente ensina. Se você Uhum. nunca ensinou para ela a tomar O um excesso chá de açúcar, adoçado, é. ela vai tomar um chá achando que é isso aí, a vida é boa, o chá tá ótimo. Se ela nunca tomou um suco sem ser adoçado, mesmo um suco de limão, ela vai tomar. É claro que na primeira vez ela vai fazer careta. Criança, é uma coisa importante também. Você que é mãe, você sabe. Criança, a maioria das vezes, quando ela está nascendo, você, assim, perdão, quando você começou a introduzir outros alimentos, A primeira é, contato a costuma ser uma caretinha. primeiro contato é a careta. Aí cospe, cospe na roupa, aí você dá de novo cospe. Então, você tem que Verdade. oferecer para a criança várias vezes até que a criança aceite. Tem um alimento ou outro que a criança aceita de primeira, mas Uhum. geralmente a criança rejeita no início. É normal A primeira rejeitar no cara é início. sempre uma careta. Mas É. sim, então assim, é importante que nessa primeira infância, e se possível pelo máximo de idade da criança, até que ela entre na escolinha e aí se perde um pouco do controle do doce mesmo. Mas assim, pelo máximo de tempo possível, que não se ofereça açúcar para a criança e, pelo amor de Deus, não adoça mamadeira. Adoçar mamadeira é um dos principais causadores das chamadas de Cara. cárie de mamadeira. A cárie de mamadeira não ocorre com o leite do peito que você coloca na mamadeira. Ela Uhum. ocorre com o que você coloca adoçado lá na mamadeira. E isso, ainda criança, deixa a criança mamando a noite inteira com aquele mel, né? Que às vezes você vê que o negócio até tá grosso, de tanta açúcar. Porque às vezes Achocolatado, pra criança, açúcar. dorme mamando com Exatamente. achocolatado. E É. dá dó, gente, porque depois dá cárie nos dentinhos. E assim, o dentinho fica parecendo uma maçã comida. Aí vai pra escolinha, tem dificuldade de socializar, a criança nem ri direito, dá até dó. É até É. bonitinho quando você consegue, né? Você faz a restauração dos dentinhos, a criança ri de novo, Melhorar a gente. Ela faz autoestima, né? amiguinhos, melhora a É. autoestima. Não faz isso com a criança. Deixa a criança ser feliz e sorrir. Ou seja, o leite materno, ele é muito menos perigoso para a cárie, muito menos cariogênico, né? Não é que ele seja isento, ele é Certamente. muito Inclusive, menos. todos os estudos dizem isso. Tem estudos, inclusive, que dizem que leite materno não é cariogênico. A gente sempre tem um estudo que diz uma coisa, outra diz outra. Mas, Ah, mesmo os que dizem que é possível causar cáries, mostra claramente que nem se compara, que o índice é baixíssimo comparado com os com outros outros tipos de leites. leite sintético ou de outros bichos, que não o leite humano. É, não, faz muita diferença mesmo, né? E
Então, você já falou, né? A gente deve começar a limpar a boca antes mesmo de aparecerem os dentes, para essa questão do já ficar condicionado, né? Sim, e para E prevenir outras doenças de boca. Não só doença de dente, porque tem sim, dente, mas sim, tem outras para essas estruturas outras bucais. coisas. Sim. E, por exemplo, normalmente o dente aparece a partir do sexto mês, mas ele pode aparecer desde o nascimento e até qual é o prazo máximo? Porque muitas mães ficam muito preocupadas, né? Ah, porque o bebê da vizinha, sempre o bebê da vizinha, né? O bebê da vizinha já tem 4 dentes na boca e o meu bebê ainda não tem. Quais são os limites? Quando é que essa família tem que Próximo preocupar? ali de um ano, né? Quando vai inteirando um ano e mês, Se tiver se muito não banguelinha. evolucionou o dente, vale a pena fazer uma radiografia para avaliar se existe alguma genesia. Isso caso você não veja, né? Às vezes você leva no dentista, o Tá dentista vê que já tá apontando com já. gordinho para nascer, né? É. Às vezes tem até como estimular, você faz uma pequena incisãozinha e Hum. abre o caminho para o dentinho acabar de nascer. Mas isso normalmente é Mas feito no às vezes consultório. não precisa, sim, no Aham. consultório. Mas geralmente não precisa. Na maioria das vezes é mais ansiedade mesmo, porque como a maioria nasce antes, existe esse É. desespero quando vai É. passando do prazo. A Todas história as do minhas filho da amigas que têm vizinha, né? filhos da minha idade, É. então, meu Deus, já nasceu dente. Então não tem que ter esse desespero todo, não. Vai Ó, inteirando ali um a ano, gente tem leva no uma, dentista, faz uma radiografia. Uma a gente tem uma dúvida. pergunta aqui. Quando nasce o primeiro Ah, dentinho, devemos sim. já escovar com aquela escova dedal? Então, quando nasce o primeiro, por ter um dentinho só, algumas vezes até é possível fazer uma higienização com a própria gazinha, né? Às vezes ela consegue higienizar tudo. Mas também por uma questão de condicionamento, porque depois quando já tem 2, 3 dentes, já é bom estar escovando. Então é bom ir introduzindo aos pouquinhos. Talvez não precisa ser sempre, com tanta frequência, mas é interessante já introduzir. E eu recomendo mais o uso de uma escova de dedo, essa escova dedal, A dedeira, a dedeira, a famosa dedeira, do que a escova normal de cabo. Os cabos, eles tendem a. Ele tem a gente acaba colocando mais força do que deveria, né? Hum. A escova, mesmo as escovas que têm uma cabecinha pequena, ainda assim é uma cabeça grande Para para um a boca bebê pequena do pequeno, bebê. A chance de você acertar, tentando higienizar, acertar o céu da boca, machucar, ferir a gengiva, é bem maior do que quando você tem o controle do dedo. Né? É bem sim. diferente, a mão você apoia e vai com o dedinho, você tem muito mais controle. E Então normalmente é o bebê bem não melhor. morde, né? Não machuca o dedo da pessoa que está escovando. Principalmente esse bebê que já está acostumado a ser manuseado, né? Assim, à medida Pode que vai acontecer. crescendo, é, Pode mas acontecer. acontece mais à medida que fica mais velho, Hum. geralmente. Quando vai tendo mais dentes, é que começa a ter esse estímulo de morder e apertar mais. Aham. Mas algumas crianças têm antes mesmo, não acontece. Mas não é uma força Cuidado, família. excessiva, assim. Não é uma força excessiva. Dá para usar tranquilamente. E Dá. a dedeira, ela vem com material de silicone. Ela protege o seu dedo. É mais grossinha do que uma luva, gente. Protege Sim, direitinho. Eu que sou dá uma dentista, já tomei protegida. mordida com De luva. criança. A dedeira protege muito bem. Eu vi E que teve uma perguntaram outra também pergunta. a questão da língua, se também tem que higienizar a língua. Sim, como eu falei antes, né? Desde antes com a gazinha e depois pode ser com a escovinha ou com a gazinha também. A gazinha você pode enrolar a gazinha Uhum. no dedo, né? E passar. Aí pode ser o que achar mais fácil. Algumas vezes com a gazinha é mais fácil, porque querendo ou não, com a dedeira, você tem a espessura do seu dedo mais a dedeira. Quando você Sim. está com uma gazinha, é praticamente só a espessura do seu dedo. Então você consegue ir um pouco mais fundo, sem dar ânsia, sem ter nenhum Aham. tipo de problema nesse sentido. E é bom Verdade. fazer isso com a criança um pouquinho, sem estar deitado demais, né? Para não Uhum. engasgar às vezes na hora de fazer essa higienização. Ah, tá. De- Né?
Mas é pouco molhada, né? Não é muito molhada, não. É umedecida, Não, não não é? precisa ter encharcada, não. É só úmida. Só Umedecida. umedecida. É só Exatamente. porque ela é seca, às vezes é pano seco de maneira geral, às vezes irrita um pouquinho, machuca, fica mais áspero. É só para o pano não ficar tão áspero. Uhum. E a partir de quando é que a gente começa a usar a escova mesmo, com cabo? Quando é que você acha que já é interessante? Porque a gente começa com um paninho ou gazinha, depois a gente, quando começam a nascer os dentes propriamente dito, a gente pode passar para a dedeira. E quando é que a gente deve sair da dedeira e ir para a escova infantil? Mais ou menos que Olha, idade? à medida que a criança vai ficando, ela tem mais dentes na boca, Hum. escovar com a dedeira às vezes é um pouco mais difícil. E exatamente por terem mais dentes, uma escova que é um pouquinho maior, ela facilita. E a cerda da escovinha, mesmo sendo macia, ela é um pouquinho mais rígida do que a da dedeira. Então você consegue Então fazer uma limpa um pouco higienização um pouco mais. melhor, limpa um Uhum. pouco mais. Mas quando é muito pequenininho, como a alimentação é bem diferente, não junta tanta sujeira. À medida que a gente Uhum. vai introduzindo os outros alimentos que também coincidem com mais dentes na boca, é justamente o momento em que a gente precisa fazer uma higienização mais caprichada. Então, Isso talvez um vai acontecer ano, ali talvez um ano e com um ano e meio, 2 meses, um ano e meio. É. naquela fase que a E criança já aí, está o tamanho andando, é já está importante comendo. também escolher a escova de acordo com a idade. Você tem desde as Hum, escovas com a cabeça pequenininha, aham. lembrando que para criança sempre arredondado, aqueles cabos quadrados para criança pequena, aquilo ali Não é machuca. legal. Então, Uhum. cabecinha arredondada, E no início, depois a gente vai ter a parte da pasta aí, né? Esperar Uhum, ter introduzido. dentro da escova ainda, tem umas escovas que existem no mercado que eles têm tipo uma barreira de proteção. É, é tipo um círculo assim. Você já viu? Que algumas vezes é para criança quando ela. Imagino que seja para crianças um pouquinho maiores, talvez criancinhas de 2 anos, um pouco mais, para não enfiar muito lá no fundo. Tipo um limitador, eu não sei como seria o termo correto, mas pode ser dessa ou pode ser normal. O importante é que seja acompanhado por um adulto, né? Pode ser normal, sim. A higienização até 9, 10 anos de idade, pelo menos uma vez por dia tem que ser feito por um adulto. Porque a criança Preferencialmente à adquire a noite? coordenação que, assim, se à noite que a criança vai passar a noite inteira dormindo com uma redução de salivação, né, com o que tiver ali na boca. É. Então, é interessante, sim, fazer à noite. Mas depende muito da rotina dos pais, né? Às vezes o responsável não consegue, não tem aquele horário da noite disponível. Então, enfim, é um horário que quem for o responsável possa fazer. Uhum. É, Outra coisa que eu ia falar dentro da sua pergunta. Não, eu estava falando do redutor, se Não, tinha que fazer acompanhado do adulto. Não, não, era ou da, sim. da idade, da idade. Hum. É interessante que se estimule e deixe a criança fazer a higienização de vez em quando, sozinha. A criança adora brincar de escovar, morder escova. Isso é bom, Sim. mas é A minha importante já mordeu muita que escova. isso seja. De vez em quando, eu falo, nossa, mas isso destrói a escova. Às vezes deixa uma escova, duas De iguais, porque brincadeira. É. porque a É, criança observa, fala, não, essa é diferente. A compra duas uma de iguais, brincadeira e uma uma que de você escovar real. usa e a de brincadeira. Que a criança vai morder, vai brincar na hora do banho. E quando a criança for escovar sozinha, evita de usar pasta, deixa a criança escovar só com a escova Com normal, água, às vezes né? nem tem Assim, nada. nem precisa, com nada, a saliva tá aí para isso. Hum. E então assim, no final das contas, quantas vezes por dia a gente tem que fazer? Essencialmente uma, mas assim, todas, o máximo que der, como que é? Então, existem, como outros tantos a gente mencionou aí antes, os estudos da odontologia, você vai ter gente que segue uma linha, gente que segue outra linha.
Existem estudos que dizem que uma escovação por dia é suficiente. Eu, particularmente, não é o que eu observo, eu não recomendo para ninguém, porque Uma só, mesmo uma só. fazendo, às vezes, 3 escovações, 4 escovações por dia, às vezes não está bem feito o suficiente, então eu prefiro que escove mais para ver se no conjunto sai uma escovação boa do conjunto de várias. Ou seja, seria melhor a cada refeição, pelo menos? A cada turno? Refeições maiores, à medida que tiverem mais dentinhos e já tiver uma alimentação mais variada, com outros alimentos que sejam potencialmente criogênicos, né? Isso vale para açúcares e também amido. Todo carboidrato vira açúcar na boca da gente. Então, a gente tem amilase dentro da boca, às vezes. Então, a gente come um biscoitinho creme cracker, a gente vai estar produzindo açúcar dentro da boca ali antes de chegar no estômago. Então, é importante que depois que se introduziu esses outros alimentos, que a gente faça essa higienização, né, mais vezes. Se possível, a cada uma das refeições maiores, café da manhã, almoço e jantar. Eu recomendo também que se escove antes de dormir, porque vai ficar ali um tempo maior, mas pode ser a da noite, não precisa ser a da noite mais essa. Que uma delas seja antes de dormir e também ao acordar. Muita gente fala, gente, mas não comi nada, por que vai escovar dente na hora que acordou? Isso vai para adulto também, tá? O que acontece? Processo de cárie, o dente é um mineral, a bactéria come esses açúcares, como produto da digestão, libera um ácido, esse ácido no mineral desmineraliza esse mineral, faz um buraquinho, corrói mesmo. Porém, quando a gente escova, a gente não remove tudo. A escovação, o uso do fio dental, elas são para desorganizar a placa bacteriana. Você vai continuar tendo bactérias, você vai continuar tendo sujeira, você só vai ter em quantidades menores. Só que é interessante que quando você vai comer, você não tem uma quantidade de bactérias tão grande. Quando a gente dorme, a gente fica ali 8, 10 horas se for uma criança, se for um adulto, umas 6, 7. Né? Depende da rotina da pessoa. Se for uma mãe de um recém-nascido... um luxo de dormir 10 horas. Se for mãe de recém-nascido, umas 3. Umas 3, Mas, enfim, quando a gente dorme, a salivação da gente diminui. Então, as bactérias fazem a festa, porque a saliva também ajuda a controlar um pouco essa quantidade de bactérias, né? Apesar de que, por outro lado, a saliva também ajuda no processo da formação de cárie, mas ela também impede o processo de desmineralização. Só que a salivação diminui, a saliva fica mais grossa, então ela ajuda a formar a placa. E logo em seguida você come, ou seja, você tem uma placa cheia de bactérias pronta para produzir ácido, concentrada no dente e come alguma coisa. Então que dá material para ele. É interessante que você desorganize essa placa antes de se alimentar. Então é interessante que faça isso pela manhã. Existem dentistas, inclusive, tem uma linha de dentistas que recomendam que se escove o dente antes das refeições e não após. Olha, bem inovador esse pensamento. Dia muito bem feita é suficiente. Eu acho que não tem que ter esse preciosismo todo de dizer de escovar antes da refeição, porque quem já escovou dente e comeu em seguida sabe o tanto que altera o sabor do alimento, o tanto que é ruim, né? Tem muita gente que não escova antes da alimentação. Eu acho que pela manhã é importante sim que se faça essa primeira higienização, porque foram muitas horas essa produção de placa. Mas no restante do dia, não há essa necessidade, na minha opinião, de que seja feita antes da refeição. Pode fazer essa higienização logo após a refeição, como a gente aprendeu desde pequeno. Mas mesmo se for antes, pode ser, por exemplo, sem pasta. Às vezes uma higienização só mecânica, talvez. Poderia ser uma boa, né? Principalmente para crianças, né? A pasta de dente, mas mesmo para adulto, a escova e o fio dental, eles fazem essa função de remoção de placa. Mesmo sem nada por cima. Se você escovar sem nada.
A função da pasta de dente, além de poder ter alguma partícula poluidora, que quase todas têm algum tipo de partícula em grau maior ou menor. Mas a principal função da pasta de dente é o flúor. Né? O flúor, ele serve Inclusive, para é uma ajudar a pergunta que tá aqui, ó. remineralizar o dente. Aqui, ó, a pergunta é: já vi pasta de dente com flúor e sem flúor. Qual a diferença e quando usar cada uma? Com flúor ou sem flúor? Com flúor ou sem flúor? Então, aí entrou outra Quando usar discussão cada da uma? odontologia. Tem várias brigas de dentista, linhas de... até um tempo atrás, quando eu me formei, 10 anos atrás, aí, eu aprendi, ainda existia essa linha de que se deveria usar apenas pasta de dente sem flúor, né? Pelo menos até uns 3 anos de idade. Uhum. Depois, mais recentemente, uns 5 anos atrás, acho que até um pouquinho antes, saiu um estudo mostrando que dentro das quantidades preconizadas, o que são as quantidades preconizadas? Enquanto ainda se é um bebê e não se consegue cuspir adequadamente a pasta de dente, a criança não tem essa compreensão de cuspir, ela acaba engolindo mais do que cospe, a quantidade é o equivalente a 1 grão de arroz cru. À medida que a criança já consegue cuspir direitinho, fazer um bochecho, não fica com aquela placa toda na boca, pasta toda na boca, aí é a quantidade de uma ervilha crua. É tipo uma unha do mindinho, é muito pouco. Isso vale para adulto também, gente. É pouquinho. Totalmente pasta. diferente da propaganda. Aquele desenho de propaganda que cobre a escova inteira e dá até aquele rabinho, isso é só propaganda. Não existe essa necessidade de usar esse tanto de pasta. Isso só faz desperdiçar a pasta, aumenta a chance de deglutição, de engolir, tá? Então, não tem essa necessidade. Em relação ao tipo de pasta, ter flúor ou não, né? Então, assim, existem essas duas linhas. Tem uma linha que diz que se usar lá aquele grãozinho só de arroz que não tem problema, que não vai dar fluorose. Pode ser com flúor? Mas isso aí já entra na minha visão. Isso depende muito do número de vezes que você vai fazer isso. Né? Às vezes você tem várias pessoas na casa que cada hora é uma que vai fazer higienização. Então, pode ser que você acabe aplicando uma quantidade maior do que a quantidade que precisava pelo número grande de vezes que foi feita aquela higienização. Ou porque a criança às vezes ingeriu também um pouco. Sim. E porque a maioria dos pais costumam molhar a escova antes de escovar os dentes. Isso vale para criança e vale para adulto. Isso eu aprendi quando eu era criança, eu não sei porquê, mas todo mundo fala, mas não tem lugar nenhum, comprovação nenhuma, de que se deve molhar a escova antes de escovar. Eu creio que é para dar mais pelo espumas. contrário. Muito pelo contrário, exatamente. O melhor, principalmente para criança, para evitar a fluorose, é que essa escova não seja molhada. Quando você molha a escova, isso produz mais espuma, isso aumenta a chance da criança engolir a pasta de dente, né? E ela pode ter, depois a gente pode falar sobre isso, uma chance de ter fluorose posteriormente. Então, para adulto, a gente já tem todos os dentes permanentes, não vai mais afetar a formação dos nossos dentes, mas a gente pode ter uma dor de barriga, uma azia, mas assim, não vai afetar a formação dos dentes. Mas o problema é mais com criança. Então, o ideal é que não se molhe a escova de dente antes de escovar. Mas na sua visão, você usaria com flúor, sem flúor, até que idade? Na sua visão. Se for usar a pasta de dente só uma vez por dia, na hora que for, né? Eu acredito que possa ser já uma com flúor. Se for utilizar mais vezes, é preferível que seja sem. Pelo menos até a criança ter uma idade que ela consiga cuspir. Uma outra coisa importante, essas pastas de dente que são voltadas para o público infantil, elas costumam ter um gostinho muito gostoso para criança, aquele gostinho de tutti-frutti, morango. E aí, essas pastas, elas têm que... É muito comum, você chega nas casas e ela tá ali exposta à altura da criança. A criança sobe, pega. Quando a criança já tá maiorzinha,
talvez isso seja menos preocupante, mas nunca se sabe. Mas o ideal Ela querer é realmente que sentar e isso comer não a seja pasta. deixado na mão de criança. Isso, pasta de dente na casa de criança tem que ficar escondida, no lugar que adulto dá altura para pegar. Porque senão a criança escondida, eu falo porque eu já fui essa criança, gente, eu tenho uma caixinha de florosa para provar. Eu Você comia já fez pasta isso? de dente, passava no dedo, comia. Eu tenho lembrança disso da minha infância. A eu já sua mãe tava devia comprar umas pastas daquelas gostosas. E era essas pastas de dente tipo Tandy gostosa. Não era essas gostosa. comenta, não. E alguém comentou aqui, eu não vi o nome, mas falou que a criança dela tem 7 anos e ela já utiliza pasta de dente de adulto. Pode usar, não Pode tem usar? problema usar pasta de dente de adulto, não. Pode usar. Tem Tá problemas. A liberado. pasta de adulto, ela tem uma quantidade de flúor que é maior. Mas como eu te falei, teve esse estudo de uns 5 anos atrás, e que foi até bem visto, foi bem aceito pela comunidade científica, né, dentro dos odontólogos, dizendo que nas concentrações preconizadas não há problema de se usar na concentração de um adulto, não precisaria nem ser uma pasta de dente infantil. Até porque a criança de 7 anos já a quantidade, cospe, assim, né? o mesmo tipo de pasta, mas com aquela quantidade. Se for até 2, 3 anos de idade, ou até que a criança consiga cuspir, um grãozinho de arroz já é o suficiente, é verdade. Aquela quantidade pouquinho. É um sujinho, assim, dá um filetinho de um tufinho. Uma fileira de tufinho, assim. Que as propagandas de pasta de dente não nos ouçam. Né? É só pra gastar mais, gente. Com certeza. E agora, então, vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho agora sobre a saúde bucal da gestante. Afinal, a mulher gestante pode tratar de dente? E aí? Pode e deve. Ela pode e deve. Durante a gestação, a mulher, ela passa, todo mundo sabe disso, né? Ela passa por uma série de mudanças hormonais. Essas mudanças hormonais, elas também se refletem na boca. Ela tende a ter maior chance de desenvolver gengivite e doença periodontal. É um período em que a gestante muitas vezes come umas coisas diferentes, porque está com vontade, e as outras pessoas ficam às vezes ela se joga dela. Ela tem toda a desculpa para comer tudo o que ela queria, embora que hoje as gestantes têm sido até muito conscientes na alimentação. Muitas vezes com essa preocupação do parto, às vezes ela está tão entretida com comprar enxoval, roupinha, a cabeça está tão distraída que muitas vezes ela fica com uma higienização prejudicada. Durante os 3 primeiros meses, a gestante costuma ter enjoo. Então, esse enjoo aumenta a acidez na boca, né? Porque tem o refluxo, a gente tem um mineral na boca, você já está deixando a boca com um pH mais baixo por causa do refluxo. Então, qualquer outra coisa que tenha, né, de placa, vai aumentar a tendência a ter mais. Há uma tendência a ter mais cárie. Então, é muito importante que a gestante faça o tratamento odontológico. Existem, sim, orientações para o melhor período de escolha. Mas, isso, se não houver, se ela passa por uma avaliação odontológica, não precisa fazer nada, é só uma limpeza, né? Alguma coisa que, se é alguma coisa que pode esperar, é preferível esperar esses 3 primeiros meses. Primeiro por essa questão do enjoo, né? Você ficar com alguém mexendo na sua boca quando você já está enjoada não é a coisa mais maravilhosa do planeta, não é fácil. Principalmente se tiver gostos diferentes na boca, o gosto de formato, até cheiro do flúor, né? Consultório odontológico por si só tem muito cheiro, então tem essa questão da própria desconforto da gestante. Nos 3 primeiros meses é o período em que o feto está em maior desenvolvimento. Então, é um período em que, de alguma maneira, está sob maiores riscos, né? Então, é importante evitar, até porque, às vezes, você gera um estresse.
É muito comum medo de dentista, gente. Tá na lista, assim, top. Adultos têm medo de dentista. É. Muito, muito adulto. Adultos têm medo de dentista. Então, ir ao dentista pode ser desconfortável. Nesses 3 primeiros meses, você gerar uma ansiedade muito grande na gestante, né? Ainda mais de uma consulta mais demorada, para quem já não gosta muito de dentista, é preferível evitar. Mas é importante que se faça pelo menos uma avaliação inicial para ver como que está a condição, porque dependendo se dá para esperar até a metade da gestação, se dá para... E aí, melhor época para atender é entre o 3º e o 6º mês. Porque o feto já está mais formado e porque ainda não chegou do 7º em diante. O que acontece entre o 7º e o 9º mês? Primeiro, o risco de um parto em pleno consultório, né? Então, é bom esperar. É sempre um risco. Período. Mas, além disso, tem as outras questões. A posição, barriga tá o desconforto grande, da barriga. Ficar, né, na posição de decúbito dorsal para gestante, isso pode causar uma falta de ar nela e até no bebê. Então, geralmente, a posição mais confortável para gestante é deitada de lado. Mas para o consultório odontológico é difícil de você fazer isso. Você reproduzir. Bastante. Né? Inclusive, para os dentistas, quando vai atender uma gestante, né, nesse período do 7º mês em diante, até o ideal é que se atenda com ela numa posição mais sentada. Sim. E, em algumas vezes, ela vai ficar até meio de ladinho mesmo. Por causa disso, desse desconforto. Circulação, então, o ideal é que nem se deite ela. E ainda em relação ao tratamento odontológico, procedimentos. Pode-se fazer praticamente todos os procedimentos. Há procedimentos que você precisa de radiografia. Por exemplo, para fazer um tratamento de canal, né, um tratamento endodôntico, você precisa fazer uma série de radiografias. É possível fazer urgência. Você faz um acesso inicial ao canal só para um alívio da dor, coloca uma medicação, mas o ideal é que se postergue, que se deixe para finalizar o tratamento que precisa de radiografia no pós-parto. Após. Exatamente. Apesar de, assim, a radiografia odontológica, ela tem uma quantidade de radiação muito baixa, muito baixa. Perto de uma radiografia médica é um nada, né? Mas ainda assim é bom evitar. Né? Mas ainda assim é bom evitar porque radiação é cumulativa, né? O que você toma de radiação para o resto da vida. E mesmo com o colete, o ideal é que se esteja protegido. Então é preferível evitar radiografias durante esse período. Extração, se houver uma necessidade muito grande, um dente que teve um movimento de canal, tá todo destruído, tá só o restinho radicular, com risco de infeccionar, de dar um abscesso, é preferível tirar. Não vai esperar a gestante ter. Assim, um caso, meu dente tá tortinho, alguma coisa que dá para esperar, preferível esperar o pós-parto. É importante que o dentista saiba que a gestante está gestante, porque existem tanto a base anestésica quanto o vasoconstritor associado à base anestésica. Existem alguns tipos que não podem ser utilizados em gestante. Então, é importante que o dentista saiba para ele usar o anestésico correto. Tá? Existem alguns anestésicos que são muito prejudiciais ao feto. Então, não pode usar mesmo. Certos anestésicos não podem ser usados em gestante. Existia um tempo atrás, algumas pessoas falavam, usar anestésico sem vaso. Anestésico sem vaso, ele não é... Todos os estudos mais recentes, isso desde quando eu me formei, não é tão recente, tá? Já tem mais de 10 anos isso. Mais recente. É só 10 anos. Não, mas 10 anos já tem uma temporada. Os estudos dizem que não há evidência científica nenhuma que diga que o anestésico sem vaso é melhor. Muito pelo contrário. Porque quando você usa o anestésico sem vaso, o vasoconstritor... Ele se espalha mais. Contrai um pouquinho, mas num nível pequeno. Não é igual outros agentes, né? Não vai ter um problema de pressão alta nem nada. É pouquinho e é bem local. Só que o vasoconstritor, ele potencializa, ele faz com que a base anestésica corra mais rápido. Então, o anestésico vai fazer efeito
mais rápido. Você precisa de menos anestésico para fazer o mesmo efeito. Se você usa um anestésico sem base, você tem que reaplicar várias vezes, ele demora para fazer efeito. O paciente, não só o gestante, o paciente fica irritado porque tá doendo, porque a anestesia não pegou. Então, o anestésico sem vaso não vale a pena. Mas é importante saber escolher o vasoconstritor certo, que pode ser usado na gestante, assim como a base anestésica certa. Claro, não é Depois, verdade. se quiser, eu posso mandar uma listinha. Quem tiver dúvida, eu posso mandar a listinha dos que podem. A Andréia está perguntando, lembro que ainda grávida, por ultrassom, foi possível ver a dentição da minha filha. Isso acontece em todos os casos? A visualização? Sim, os dentes eles se formam durante o período gestacional, os dentes de leite. Depois que a criança nasce, ainda tem alguns poucos dentinhos de leite que estão finalizando a formação inicial, pelo menos, né? Mas depois que nasce, já começa até a formar dente permanente. Mesmo o dente permanente começa a formar muito antes dele erupcionar. Primeiro, o dente permanente vai erupcionar ali com 4, 5, 6 anos de idade, mas ele começou a formar com 2, com 3. É aquela idade lá, que tinha que preocupar com o fluo. Então, a preocupação com o fluo é para não dar fluorose no dente permanente, não é nesse dentinho de leite que vai nascer, né? Já tá para nascer. A coroa do dentinho de leite, ela começa a se formar no período gestacional e alguns até um pedacinho mais. Que interessante. Eu não me lembro de ver isso no ultrassom, não me lembrava desse detalhe. Né? Já vi bebês. É porque é muito pequenininho. São pontinhos muito pequenos e geralmente você só consegue ver isso bem mais no finalzinho, assim, nos últimos ultrassons. No inicinho não dá para ver tão bem. Aqui, ó. E o Pedro está perguntando. Já escutei casos de crianças que nasceram com dentinhos. É verdade. Acontece de nascer. E as mães que amamentam vão lembrar bem. Sim, é bem complicado para a gestante amamentar nesse período, não é fácil. Para gestante não, né? Era para essa mãe depois. Tem até alguns adaptadores para ajudar, tem que fazer umas adaptações, né, assim, para proteger o dentinho na hora da criança mamar, porque realmente machuca. Quando já até o bebê nasce o dentinho antes da né? hora, tem criança que já nasce com o dente. Porque depois o bebê, ele aprende a mamar sem morder, sem machucar, né? Porque tem a posição da língua, tem todo um processo. Mas eu imagino que nesse começo, que já é complexo para muitas mães com bebês banguelinhas, imagina para essa mãe que tem bebês com dentinhos, né? Sempre mais complexo mesmo. Sim. Não é fácil, não. É bem complicado. Ai. Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa. Não, acho que a gente passou por todos, né? Ela pode tratar. Então, cuidados. Você viu mais alguma pergunta aí? Eu passei? Não, mas eu ia falar sobre uma coisa que eu falei assim, eu vou deixar para falar depois. Se der tempo. Mas vou aproveitar e já falar agora. Pode falar. Porque eu falei da fluorose, então vou explicar o que é a fluorose. Porque às vezes as pessoas escutam, meu Deus, o que é isso? Né? Qual é o problema? O que causa fluorose? O flúor, ele tem um benefício muito grande para a prevenção de cáries. Quando aplicado topicamente sobre os dentes, ou quando ingerido em concentrações muito baixas, bem pequenas. Isso já acontece. No Brasil, a gente já tem como medida de saúde pública essa fluoretação da água nessa concentração muito baixinha que ajuda na prevenção de cáries. Há países em que a higienização da população como um todo é excelente, que eles nem fluoretam a água. Eles só fazem mesmo o uso de cloro para fazer a limpeza, mas não precisa de fluoretar a água. Aqui no Brasil, essa medida é tomada há muitos anos já. Existiu uma época, há muito tempo atrás, década de 80, 90, em que não se tinha um controle tão bom da fluoretação. Então, algumas pessoas erravam a mão na quantidade
E houveram casos de crianças que tiveram fluorose por causa da fluoretação da água, mas já faz muito tempo que isso é muito rigorosamente fiscalizado e isso não acontece mais. Isso falando das águas que são de rede pública, né? Porque a gente tem Sim. lugares que é poço artesiano, cisterna, comunidade que fura As poço, águas tratadas enfim. normais, né? A gente está falando das águas tratadas normais. Governamentais, que tem alguma ligação com o governo, elas são fluoretadas. Mas é uma concentração não prejudicial. A pasta de dente, passada topicamente nas quantidades que são preconizadas, não dá problema nenhum para causar fluorose e ajuda a prevenir a cárie, porque o flúor, se alguém tiver aí que estudou química, o flúor ele reage muito fortemente com o H+ livre. Quando a gente tem uma liberação de ácido, a gente fala assim, a boca ficou ácida, depois comeu um alimento à base de glicose, a bactéria digeriu, produziu ácido. Sim. Esse ácido é uma liberação de H+. O flúor, o fluoreto, né? Ele reage muito fortemente com esse H+ livre. Então ele neutraliza e não deixa que essa acidez haja tanto sobre o dente. Além disso, o flúor ele também consegue ficar embutido no dente, é engraçado falar isso, né? Que forma a fluorapatita. Ele fica meio que grudadinho no dente mesmo, uma concentração baixinha, bem superficial. Sim. Mas ele consegue continuar sendo liberado depois de um tempo na boca. Que seja uma ação residual. Ele tem uma ação residual. Sim, então por um tempo depois. Então o flúor ele é muito importante para a prevenção de cáries, desde que não seja ingerido em grandes quantidades. É importante, então, 2 medidas para evitar. 3. Para ela não comer escondido, principalmente se a pasta de dente for gostosa. E a terceira medida é evitar de molhar a escova de dentes. Isso gera mais espuma, isso vai fazer com que a criança engula mais pasta de dente. Outra coisa importante é pedir para a criança cuspir bastante a pasta antes de higienizar a língua. Se possível, que ela faça um bochecho e cuspa. Isso vale para adulto também. Tem muito adulto falando, não consigo escovar a língua, que eu fico enjoada, meu estômago é bem comum. Observa se é porque você não está fazendo isso com a boca cheia de pasta, tá? Porque muitas vezes é isso. Às vezes a boca está cheia de pasta, às vezes até cuspiu o excesso, mas ainda está cheia de pasta. E é essa pasta que dá um pouquinho de ânsia. Na hora de higienizar a língua, não precisa colocar um linguão para fora, é um pouquinho da língua e a escova vai. Com a cabeça normal, às vezes com a gente assim também, isso ajuda a dar mais ânsia do que com a gente em pezinho. Então, cospe bastante, lava a boca e faz essa higienização. Então, evita de molhar a escova, gente. Isso a gente aprendeu com os nossos pais e avós, eu também aprendi, mas não é para fazer, não tem lugar nenhum que fala que é bom fazer. Eu acho que tem muitas dicas aqui que vão mudar o hábito, né, das pessoas e mudar a forma com que elas escovam os dentes dos seus filhos. Eu acho que faz bastante diferença. Bom, 8 minutinhos. A gente não chegou a falar pelo menos eu acho que a gente não falou, dentro da importância do aleitamento, além do que a gente já falou, de conferir imunidade, de não dar cáries igual a outros alimentos, um conjunto de importâncias do aleitamento. A amamentação, o ato de amamentar, a sucção, ela estimula os músculos da face, então ela faz com que os músculos da criança trabalhem. Então isso ajuda a desenvolver a musculatura da face da criança. Que é totalmente diferente de quem usa mamadeira. Sim, muito diferente, principalmente porque as mamadeiras, o furo da mamadeira, a gente não oferece resistência igual ao peito. Nunca nessa vida. O peito oferece uma resistência. E é importante que o peito ofereça essa resistência, porque isso faz a musculatura trabalhar. Né? Se você fura a mamadeira, igual tem gente, vou furar a mamadeira que é para a criança tomar esse leite rápido e dormir, logo me deixar em paz. Não faz isso, gente. Não faz isso, porque você não está deixando a musculatura trabalhar. O furo da mamadeira já é muito maior do que o do peito. Então, assim, não faz isso não é benéfico para a criança. Em relação a isso, você já entrou na mamadeira, bico, chupeta e dedo.
Ai, dedo também é Muito um problema. importante. O dedo não é de mamar, mas ele é muito importante. Ele é de pôr na boca. Esses objetos na boca, principalmente objetos que ficam um período muito grande, durante a noite toda, eles ficam forçando o céu da boca, o que a gente chama de o palato. Sim. Por que é tão importante, né, cortar esses hábitos parafuncionais que a gente chama bico, mamadeira, chupeta, dedo, até 2 anos de idade? Nesse momento, a gente tem o desenvolvimento dos ossos da face e um desenvolvimento maior dos dentes. Então, além de você poder entortar os dentinhos da criança, você ainda pode fazer com que o céu da boca não se desenvolva adequadamente. O que acontece? A gente tem o céu da boca da criança. Em cima dele, a gente tem a cavidade nasal. O nariz é essa parte que a gente vê para fora. Mas lá atrás do nariz, a gente tem a cavidade nasal, que é o primeiro filtro do ar, antes do ar chegar no pulmão. Essa cavidade nasal, ela sofre uma expansão depois de 2 anos de idade. Então, se a criança está com alguma coisa para essa cavidade nasal que se desenvolve, a criança na barriga, ela não precisava respirar. Ela respirava pelo cordão umbilical. Ela nasce, ela ainda se movimenta pouco. Ela não precisa ter uma capacidade pulmonar grande. À medida que ela vai ficando mais velha, com 1 ano e meio, 2 anos, ela começa a andar, ela começa a correr, ela começa a exigir uma capacidade pulmonar maior. E essa cavidade nasal, ela se expande, só que ela não consegue se expandir adequadamente com dedo, bico, mamadeira. Isso faz que isso pode gerar desvio de septo, pode gerar problemas respiratórios na criança, isso pode gerar até mesmo problemas fonéticos. Parece que eu vi aqui uma fono no grupo. Pode gerar até problemas fonéticos mesmo, por ter um palato muito profundo, às vezes fica difícil de pronunciar algumas palavras. Então, é muito importante que se corte esses hábitos parafuncionais até 2 anos de idade, não só para não entortar os dentinhos, mas para prevenir esses outros, para evitar que esse desenvolvimento não ocorra adequadamente. É verdade. E uma pergunta que surgiu agora no finalzinho: pode-se usar antisséptico bucal em crianças? Bom, eu, particularmente, eu não sou a favor de antisséptico bucal nem adulto. O antisséptico, porque ainda se fosse um enxaguante sem o antisséptico, só por uma questão de sabor, de refrescância, eu não veria tanto problema assim. Embora que muitas vezes esses antissépticos contêm, mesmo enxaguante, contém flúor, e isso pode acabar sendo ingerido. Mas o problema maior os antissépticos, eles têm agentes antissépticos, que são agentes antibacterianos, um parente, né, de um antibiótico de uso tópico. É como um antisséptico diminui bactérias ali. É importante que a gente tenha as bactérias na boca. As bactérias, elas estão em harmonia com a gente. Se a gente usa um antisséptico, primeiro que a gente não mata as bactérias todas, mas a gente causa uma seleção bacteriana. Então, você vai ter as bactérias resistentes dentro da sua boca, só as resistentes. Enquanto antes você tinha bactérias variadas concorrendo ali. E algumas que nem eram maléficas pra gente. Não são todas as bactérias que têm essa capacidade de causar cárie. E uma faz concorrência para a outra. Então é importante que a gente tenha uma variedade de bactérias. Sim, então eu não sou a favor do uso, exceto em casos específicos. Num pós-operatório, né? Assim, a pessoa fez uma extração de dente, não nos 2 primeiros dias, porque nem pode fazer bochecho, mas a partir do 3º dia, 4º dia, em que a pessoa não tem como, às vezes, fazer uma higienização adequada, eu acho que sim, nesse momento é válido. Mas o que remove, né, e previne cáries, não remove completamente, né, desorganiza a placa, e previne cáries, é escova e fio dental. A pasta de dente, como eu expliquei, é um agente secundário, né, que é do flúor, e o antisséptico, ele não tem necessidade nenhuma. Ele seria só pelo sabor. Os estudos que se tem, eles
não previne cárie, não tem estudos estatísticos que diz que quem usa Ou seja, tem é menos muito mais cárie do que um quem não hábito, né? usa. A Na diferença dúvida, é na escovação. Técnica de escovação, frequência de escovação, hábitos alimentares, frequência de ingestão de alimentos que são açucarados, ou que podem virar açúcar, como eu sim, falei no caso dos amidos, né? Pão, biscoitos, enfim. sim. Isso sim faz diferença. Mas Agora o nosso tempo está acabando. Agora está no finzinho. Falou de mordedor, foi colocar o mordedor da geladinha, sabe aqueles mordedores gelados? Foi colocar na boca e queimou o céu da boca da bebezinha congelado. A dica que eu dou, eu já usei esses mordedores, é passar ele na água, deixar ele um pouquinho do lado de fora para ele ficar gelado, mas ele não tirar direto do congelador e dar direto na boca do bebê, porque realmente faz igual gelo, pode grudar, pode queimar, é um perigo. Né? Bom, então já que o nosso tempo está complicado. no finalmente aqui, eu queria te agradecer, Michele. Foi Eu que agradeço maravilhoso. o A gente teve convite. muitas perguntas. Eu espero que todo mundo tenha curtido bastante, aproveitado bastante essa live. Você explica muito bem, eu adorei.